Meu querido Felipe Campos, sou eu. Ser bem honestos aqui, não é segredo nenhum que o Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como PT, é extremamente próximo dos governos da Venezuela. Pois é. Certo? Primeiramente, inclusive, com o presidente Hugo Chávez e agora com Nicolás Maduro. Mas temos uma novidade, Paulinha Carvalho. A novidade é que o presidente eleito Lula ordenou ao seu chanceler indicado Mauro Vieira que as relações diplomáticas com o governo Maduro sejam restabelecidas já a partir do dia 1º de janeiro. Só que tem um obstáculo nesse processo todo, né, Paulinha? A gente vai investigar, mas antes a gente vai entender um pouco dessa relação, né? Porque em 2019, o Bolsonaro assinou um decreto proibindo a entrada do alto escalão do governo de Nicolás Maduro no Brasil, incluindo, claro, o próprio Maduro. Aí, em 2020, as relações diplomáticas Brasil-Venezuela foram rompidas de vez pelo governo de Jair Bolsonaro. Agora, vamos ao que disse o Mauro Vieira, que é o futuro ministro das Relações Internacionais, sobre essa reaproximação com a Venezuela. Vou abrir aspas aqui para o Mauro Vieira. Com relação à Venezuela, o presidente Lula me instruiu que restabelecêssemos as relações, o que faremos a partir do dia 1º, enviando num primeiro momento com um encarregado de negócios para retomar os prédios que temos lá, residências, chancelaria, reabrir a embaixada e posteriormente indicar o embaixador junto ao governo venezuelano. Então, tá aí. Parece que dia 1º as coisas mudam, Paulo. Muito bem, Paulinha. Sobre essa retomada de relações e principalmente a possível vinda de Nicolás Maduro na posse do presidente eleito, a gente volta a Brasília para conversar com o Bruno Pinheiro, que tem apuração sobre esse caso, certo, Bruno? O Tupete pegou chuva, hein? Exatamente, aqui ainda continua chovendo e sobre esse assunto chove incerteza se Nicolás Maduro vem ou não. Acontece que uma apuração minha, uma apuração exclusiva sobre esse contato de enviar o convite a Nicolás Maduro ou não, essa resolução lá de 2019, quando o então ministro Sérgio Moro também assinou essa resolução, é uma certa lista, uma intensa lista, melhor dizendo, com vários nomes de diversos funcionários do alto escalão do regime venezuelano. Entre esses nomes, o nome de Nicolás Maduro. E aí o que foi? O governo eleito e já diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, o interesse de convidar esse líder que ele venha assistir à cerimônia quando Lula vai subir a rampa no 1º de janeiro. Só que essa resolução acaba complicando, impedindo que Nicolás venha a este evento. E aí, uma informação que eu confirmei com interlocutores do Itamaraty é que em nenhum momento um convite ou um questionamento ou uma consulta foi realizada com algum diplomata ou representante do Itamaraty. Que isso foi somente uma repercussão, uma tentativa de um certo ensaio a fim de ouvir qual seria essa repercussão e que até agora somente se falam sobre esse convite, só que nenhuma consulta foi realizada oficialmente no Itamaraty. E aí, até agora, como não houve nenhuma consulta, não houve nenhuma resposta. Com os outros convites, os outros líderes, os convites já foram enviados, já foram aceitos, inclusive, só que esse nome que, de acordo com a equipe de Lula, Geraldo Alckmin e o novo chanceler, até agora nenhum comentário ou nenhuma consulta. Então, a informação que haveria uma resistência ou que haveria sido consultada diante do que eu apurei não é verdadeira e até agora ninguém consultou o Itamaraty sobre o que deve ser feito. A expectativa é que fosse revogado assim que ele chegasse e Lula assumisse em 1º de janeiro, isso fosse revogado. Só que nem mesmo isso eles consultaram as relações exteriores, o que deve ser feito. Então, a gente vai acompanhar se eles vão consultar ou somente é só uma especulação e sentindo a repercussão aqui na capital federal, viu, Paulo? Muito bem, Bruno Pinheiro mais uma vez participando aqui do nosso Morning Show e trazendo informações exclusivas, apuração do nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, direto de Brasília, e explicando pra gente se Maduro vai ou não vai à posse, principalmente os entraves para isso, certo? Cadê o nosso Fernando Conrado? Coloca ele na tela aqui pra mim, Fernandinha. Ô Conradão, você sabe que eu tava esperando pelo menos uns 30 dias aí, 15 dias,
20 dias, para ser um pouquinho mais bonzinho, de um Lulinha um pouco mais leve. Mas com esses nomes todos que estão sendo anunciados, com esse trator que ele está passando, eu acho que é bem capaz do Maduro sim estar aqui e dane-se o Itamaraty, né, meu amigo? É ingenuidade tua, né, Paulo? Achar que ia acontecer uma coisa dessas. Todo mundo, a gente tá falando aqui durante toda a campanha, os caras vão entrar atropelando, não, vai dar tudo certo. É mentira, né, pessoal? Meus amigos, tu falou aí das relações anteriores ao Maduro, a gente tem que lembrar aquele episódio dos atletas cubanos nos Jogos Pan-Americanos de 2007, aqui no Brasil, que eles fugiram, vieram pra cá, nós não queremos Cuba, vamos fugir. Aí o Tarso Genro mandou prender, mandou extraditar para lá e veio dizer para nós, Tarso Genro, ministro da Justiça do PT, do governo Lula, inclusive, dizendo, não, eles escolheram voltar para Cuba. 15 dias depois chegou a informação que, de fato, teve uma extradição. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, o Brasil reconhece o Juan Guaidó como sendo o presidente da Venezuela, lá não reconhece o Maduro. Como é que vai ficar a Operação Acolhida lá na nossa divisa com a Venezuela, que já recebeu aí mais de 800, formalmente, né, mais de 800 venezuelanos que fugiram para o Brasil, que são agora exilados dentro do Brasil. O governo do PT vai devolver todos eles? Vai acabar com essa operação que está acontecendo na nossa fronteira? A gente tem que enxergar com olhos muito claros que já virou completamente a chave do governo. Se alguém achava que isso aqui ia ficar no Lulinha, paz e amor, tomou um ledo engano, vai ter que entrar lá para o Festival dos Liberais Arrependidos, que é o que a gente está vendo, e a gente vai ver isso acontecer também na imprensa. Anota no papel, mesmo ganhando quadruplicado os valores, porque é uma coisa que a gente tem que trazer também, né? Foi quadruplicado os valores da verba de propaganda das estatais. Meus amigos, todos os grandes escândalos das estatais aqui no Brasil se deram exatamente com as verbas de propaganda. Marcos Valério, vocês esqueceram tudo isso? Bom, agora mesmo com todo esse dinheiro que vai começar a jorrar para o jornalismo pró-governo hoje, dentro de pouco tempo eles já vão estar batendo contra o governo também, porque faz parte bater contra o governo. Então a gente tem que enxergar o que está acontecendo aqui e ver para onde é que o Brasil vai e diante dos arrepios que estão acontecendo na nossa nação diariamente, com indicações de ministros incompetentes, com fatiamento de cargos, com aumento no número de ministérios e agora ficando amigo, né, de grandes ditadores. Para chamar o presidente do Brasil de ditador, ninguém pagava imposto e a nossa Suprema Corte achava bonito. Agora, quem é que realmente apoia ditadores? Tá aí. O governo petista que agora está entrando no poder. O Conrado, e você lembra daquele papo durante a campanha de que eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro, mas entre um dos dois eu vou ter que escolher, então eu vou de Lula porque eu sou a favor da democracia. Você lembra desse papinho? O Bolsonaro não usa máscara. O Bolsonaro não usa máscara. Não, e que é contra a democracia, e que é um ditador, e que o Lula então era mais paz e amor. Pois bem, olha aí, será que esse povo caiu nesse papinho por ignorância ou por mau caratismo mesmo? É a pergunta que eu sempre me faço. Eu falo que depois de uma certa idade, se você continuar acreditando nisso, é porque você tem algum desvio de caráter aí. Porque quando você é jovem, até você pode ser enganado, cair nesse papo mesmo de igualdade, de ir, né, no papo mais bonitinho, de que, como a vida é bela, vamos proteger os mais pobres. Mas depois de uma certa idade, se você continuar com esse papo, é que você tem algum desvio de caráter. Essa aí é a minha teoria. Então aí, cadê essas pessoas que votaram no Lula, né, aquelas pessoas limpinhas, até alguns que se diziam de direita, por exemplo, a Tebet, que falou que ela nunca foi a favor do PT, do Lula, mas que ela é a favor da democracia, né, da liberdade. Então aí, quem que faz parceria com ditaduras? Quem que é amiguinho de ditador? Quem que faz questão de ter um ditador na sua posse? O Lula, o PT, estão aí tentando de todas as formas restabelecer novamente as amizades. E o recado que eu tenho aos brasileiros é o seguinte: apertem os cintos, bora trabalhar muito, que as contas desses parlamentares, do Lula e desses ditadores da América Latina não se pagam sozinhas. Por aí vem mais impostos, vão aumentar os impostos, você vai ter que trabalhar para pagar mais imposto, porque ponte e metrô e coisa em Cuba
Cuba não se pagam, o Porto de Maria não se pagam sozinhos. Então vocês, queridos, nós, né, os trouxas aqui, os retardados, que temos que trabalhar todo dia para pagar aí, financiar esses ditadores. E a pergunta que fica, porque eu não posso afirmar, né, aqui no país que a gente vive atualmente, a gente tem que trabalhar nessa base de pergunta, né, para tentar não ser preso. Que benefício o Brasil tem fazendo parceria com essas ditaduras? A Venezuela, Cuba, Nicarágua, tá tudo afundado. Não tem economia, não tem nada a oferecer ao mundo. Qual é o interesse do PT em ter parceria com essas ditaduras, em mandar dinheiro para essas ditaduras? Será que é corrupção? É uma pergunta, hein? Não afirmei nada. Não, e tem uma coisa, meu querido... Vou só fazer um... O que foi eu queria ouvir só o Mastro, só um minutinho, Conrado. Eu passo em seguida a palavra para você, porque eu acho o seguinte: essa presença, Caião, do Maduro na posse, ela vai destruir no primeiro dia de governo todo um discurso que foi feito na campanha. Ele não tá nem aí para discurso, então, meu filho. Não, mas o que eu tô querendo dizer tá sendo o dono do Brasil. Ele começa, eu entendo, Zoe, mas vamos pensar politicamente, porque ele não é o dono do Brasil. O dono do Brasil são as pessoas. Não, é o tirano, outro lá que eu não falo o nome. Para mim, dono do Brasil é o povo brasileiro, porque se esses senadores estão lá, eles foram eleitos. O Lula está lá e foi eleito. Se o Bolsonaro teve voto, ele teve voto. Agora, o meu ponto é o seguinte... Fala isso para as pessoas que estão indo em cana. Eu entendo, mas o meu ponto que eu quero trazer para o Caio é o seguinte: o Lula já começa causando um estelionato eleitoral no primeiro dia, se ele tiver o Maduro efetivamente na posse. Eu quero que você me responda. Então, a gente estava conversando aqui no nosso queridíssimo sofá, certo, Paulinha Carvalho, a respeito da participação ou não de Maduro na posse de Lula do dia 1º de janeiro. Será que vem? Será que não Lula vem? quer, mas há dificuldades burocráticas. Não poderia, aí, né? Agora, meu querido Mastro, quem salvou a democracia tem Maduro na posse? Cara, essa pergunta é muito doida, né, Paulo? Porque é o seguinte, não dá para esquecer que cerca de 1 mês e meio atrás, ou 2, o próprio TSE proibiu qualquer veiculação na propaganda eleitoral do Bolsonaro que ligasse Lula aos ditadores, ao ditador da Venezuela, ao ditador da Nicarágua. Alguém já esqueceu disso? Eu acho que não, né? E agora o Lula sinaliza a vinda do Maduro, do ditador Maduro aqui para o Brasil. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que vamos esquecer esse assunto. O que é a presença do ditador Maduro aqui, perto do que isso sinaliza realmente para o povo brasileiro? Isso sinaliza para o povo brasileiro que o Brasil retomará fortemente as alianças comerciais, eu vou dizer comerciais, tá? Para não dizer outra, com a Venezuela. Por quê? Porque o Brasil sempre foi um financiador da Venezuela e nunca recebeu nada em contrapartida, né? Então não só metrô de Caracas, mas o Brasil sempre enviou muito dinheiro para financiar essa ditadura vigente na Venezuela agora. E a Venezuela é um país que tem 300% de inflação oficial. 300%, gente. A gente está achando ruim aqui com uma inflação de 7%. O preço do arroz está caro aqui com uma inflação de 7%. Você calcula o que é 300% no oficial, porque no paralelo já dizem que ultrapassa 1000%. Os venezuelanos hoje fazem escultura com dinheiro impresso, porque o dinheiro não vale mais nada. Você tem uma pilha de dinheiro que você, com aquele papel que foi impresso dinheiro, seria melhor fazer papel higiênico e distribuir para as pessoas que não têm condição de comprar um rolo de papel higiênico. Então a situação desses países com o avanço das ditaduras socialistas são horríveis. A situação econômica é de extrema pobreza. Queria lembrar só mais uma coisinha, tá? Os venezuelanos emagreceram cerca de 11 quilos desde o início do governo Maduro. 11 quilos as pessoas emagreceram porque não tem dinheiro para comer. E é com esse tipo de governo que o governo eleito pelas urnas eletrônicas Lula está sinalizando uma aliança. Isso é preocupante, porque é o seu dinheiro do pagador de impostos, né? E vai subir mais impostos, pode esperar, porque a conta não vai fechar. Este dinheiro que você soa, ele vai lá para a Venezuela para poder financiar toda essa ditadura. Isso não é lastimável, isso é preocupante e criminoso. Conradão, você tinha pedido para falar?
É um ditado só para Zoe aqui, que a gente tem um escritor chamado Nelson Rodrigues que dizia que só os profetas enxergam o óbvio. Para a gente conseguir falar mais sobre isso e para complementar o que o Caio conversou conosco aqui, é o seguinte: imagina a nossa Bolsa de Valores, num dia depois das eleições, Lula ganhando, ela estava em 116 mil pontos. Hoje ela começou em 103 mil pontos. A Bolsa já caiu mais de 10%. Quando a Bolsa enxuga, é sinal que a economia não está girando, e se a economia não gira, não gera receita. Não gerando receita, não tem dinheiro para os programas sociais. Aí qual é que será a solução? Aumento de impostos. E aí tu tem o ministro da Economia que, quando fala, diz, não, nós não podemos olhar para a economia, temos que olhar para o social. O cara não tem a mínima noção de enxergar que é tudo a mesma coisa. Se não tiver uma economia pujante, não sobra dinheiro para ser benfeitor para as pessoas necessitadas. É isso que a gente vive no Brasil. Um outro exemplo é a própria PDV, lá, Petróleo de Venezuela, que foi quebrada, era a empresa mais rica do continente. Foi quebrada exatamente quando os maduristas ali tomaram o poder, quando eles chegaram e entupiram a Petróleo de Venezuela, como o Brasil já viveu com a nossa petrolífera, com a Petrobras há anos atrás. Agora estão botando Mercadante no BNDES, estão levantando nomes para essas mesmas empresas. Os Mercadante, a gente tem que deixar claro para as pessoas, foi o cara que quebrou o Brasil no governo Dilma. Ou vocês esqueceram? Agora ele vai ser colocado no BNDES. Então, para tirar dinheiro do brasileiro, e não dá para o outro brasileiro que passa fome, não, dá lá para um venezuelano, dá lá para um boliviano, dá lá para um cubano. Os caras estão roubando dinheiro da nossa nação para dar para um estrangeiro. Isso é pior ainda do que a gente pode viver. É lastimável que a gente se encontre adiante. Estamos indo a passos largos para o fundo do poço, Paulo.